Professor, vamos lá. O senhor tá conseguindo. O senhor tá conseguindo ver aí a tela? Enxergar direito? Pra eu Sim, mostrar pro senhor certinho? tá preta por enquanto. Tá, não, é isso mesmo. Ó, deixa eu ver. Eu desenho aqui nela. Aparece algo pra você? Apareceu. Beleza, ótimo. Vamos lá. Ótimo, ótimo, ótimo. Professor, então, ainda tem algumas coisas para serem melhoradas, mas eu acho que isso aqui já é um bom esboço. Pensando em aprendizagem, tá? Como Uhum, nós aprendemos, a gente tem o córtex pré-frontal, a amígdala cerebral. O senhor tá conseguindo ver? Tá num tamanho bom? tá bom. Tá, beleza então. E o hipocampo, né? Uhum. O hipocampo, ele é o responsável principal da memória, principalmente essa memória de mais longo prazo. Só que a Tá. gente tem duas Hipocampo no regiões. sentido de formar essa memória ou no sentido de De, preservar essa eu memória? vou chegar lá, mas principalmente no sentido de preservar. Tudo bem? Nossa, ela é pequenininho comparativamente. Você fala em tamanho. Não, o hipocampo é grande aqui, ó. A amígdala é pequena. Tá, O hipocampo é maior. Ele tá aqui, ó. Então vamos lá, como que beleza. funciona o processo de aprendizagem, né? Ele passa pelo córtex pré-frontal, que é responsável pela expressão da personalidade e também pela atenção. Ele tem outras Uhum. funções também, mas majoritariamente isso, junto também com a percepção de certo e errado, questões sociais, padrões. Sim, e também linguística, imagino, né? Isso, a gente Porque poderia boa parte do dizer, aprendizado se dá linguisticamente. sim, que essa aprendizagem da questão da linguagem em si tem a ver com o aspecto racional. A Isso, cogitativa, total, evidente. a cogitativa, ela estaria contida em algum nível aqui, porque tem que fazer a leitura da realidade com também os Córtex padrões de pré-frontal. atuação. Exatamente. Por Tá, isso é exemplo, interessante. o senhor lembra Tá, do caso do Dalai Lama? qual deles? O caso da língua da criança. Não, não lembro. No ano passado, o Dalai Lama ele foi alvo de notícias por ter pedido uma criança, quando foi cumprimentar a criança, que chupasse a língua dele. Ele falou exatamente isso, né? Uhum, E aí suspeitaram de uma doença chamada doença de Pique, que a gente chama, que é uma doença que também tem o nome de desfrontalização. uhum. E aí, essa doença de Pique é responsável por fazer uma perda da capacidade do córtex pré-frontal de responder socialmente. Então é como se os Tá. instintos estivessem mais afloridos, né? Uhum. Então tudo bem, o córtex pré-frontal é responsável pela atenção, expressão da personalidade e tudo mais. Vamos focar na atenção. Porque a atenção, como o senhor mesmo falou para mim já várias vezes, ela é responsável por fazer com que a gente capte melhor as coisas que estão na nossa frente. Uma Claro, pessoa desatenta vê o mundo de maneira errada porque não vê o mundo, né? isso. E aí o que acontece? A gente tem um processo aqui do córtex pré-frontal para a amígdala cerebral, que é o primeiro movimento da memória do ponto de vista neurológico, que é Perfeito. a memória de curto prazo. Uhum. Eu tive uma conversa com o Matheus, eu suponho que o sentido comum esteja presente neste momento aqui, ó, neste movimento. Porque é quando eu tenho um aprendizado de um sentido externo para um sentido Tá, interno. Então, por tá. exemplo, a minha atenção ela. Agora, por Sim, exemplo, o córtex pré-frontal tem que decifrar aquilo que você está me dizendo em termos de conceitos. amígdala. A Amígdala. amígdala. Por isso, porque o que acontece? O córtex pré-frontal ele é responsável por decodificar, não por codificar. Uhum. Entendeu? Essa linha ela acontece na amígdala, onde a gente tem uma organização das informações de acordo com a padronização ou vista do assunto em questão. Tá. Só que onde que tá o interessante aqui dos sentidos, professor? Pela antropologia das faculdades humanas, a gente aprende pelos sentidos externos, audição, Isso. visão, até o tato mesmo, né? Vamos imaginar um ceguinho. O ceguinho vai Uhum. ler com os dedos, né? E aí, a gente tem que ter, no sentido comum, essa transposição do externo para o interno, né? Tá. Isso acontece neste processo aqui. Isso eu acho muito estranho pelo seguinte.
Essas são partes já evolutivamente mais recentes do cérebro, certo? São partes que o ser humano sempre teve. Não, o ser humano sempre teve. Mas, quer dizer, como é que ficam os sentidos num polvo, por exemplo? Num polvo? Num Porque tem polvo? os mesmos sentidos que nós, sobretudo a visão, né? Certo. O senhor diz de aprender, mas daí é que a aprendizagem dele. E como é que fica num Ah, não, peixe? Como é sim. que tá? Quer dizer, o O. processo, Sim, digamos, de pegar a informação e decodificar ou juntar essa informação, também está peixe não presente no tem ser humano. córtex, né? Hum. Então, o que acontece, professor, é É que. muito estranho que a informação sensorial vá direto para o córtex para ser decodificada ali e Não, não, não é transferida para a isso. amígdala. Não, não é isso. Eu talvez tenha me explicado mal. A relação do córtex aqui é principalmente a apuração e a facilitação de uma codificação correta das informações. Por Tá. exemplo, uma pessoa que sofre de desfrontalização, como é o caso do Dalai Lama, se ele colocar a Foi mão no confirmado, fogo. é? Não, eu tô dando um exemplo, desculpa falar com certeza assim, é porque me Tá. parece muito clinicamente. O senhor conhece a Uhum. professora Cida Colassico, de psicologia da USP? Não. Ela é uma pessoa muito boa, ela concordou comigo, ela é minha orientadora de pesquisa, inclusive. Uhum. Ela concordou comigo esse negócio do Dalai Lama e eu fiquei com isso na cabeça. Mas, por exemplo, no caso do Dalai Lama, imagina que ele teve desfrontalização. Se ele colocar a mão no fogo, ele vai aprender que aquilo ali queima. Entende? Então, talvez quando ele vê uma chama, uma fogueira, ele vai correr dela ou se afastar, porque ele aprendeu aquilo, do sentido Uhum. externo para o interno. Certo. E aí ele agiu como um peixe agiria se um peixe vê um tubarão, por exemplo, vai, dando um exemplo bem. Perfeito. Então assim, não é necessário o córtex pré-frontal para que a informação entre. Tá. No caso, ele facilita no ser humano a organização das informações contidas, por ele ser quem controla a atenção e tudo mais, e também a questão mais Tudo bem. racional da cogitativa. Será que é o córtex que controla a atenção? Quer dizer, para nós, talvez. Sim, Mas peixe também tem atenção. E mas a os peixes, atenção. ou pelo menos réptil, ou pelo Sim, menos vou mostrar para o senhor aqui, mamíferos, ó. É que a gente tem tipos de mamíferos atenção. inferiores. A gente tem dois tipos de atenção. A gente tem uma atenção chamada de exógena. Opa, exógena com S é X, sacanagem, né? isso. Exógena, não, esse eu sabia, calma. Foi um erro corrigido a tempo. Boa. Que é essa atenção de estímulo. Uhum. Isso é próprio do peixe, é próprio do bicho, que é aquela Isso, tensão de assim, olha, teve uma explosão, aí ele vira para a explosão. Teve claro, uma manada passando na frente dele fazendo barulho, ele se assusta e corre. Ou então claro. ele sentiu um cheiro, esse cheiro instigou ele correu em direção ao cheiro. Isso é Isso. atenção exógena. E aí eu tenho a atenção endógena, que é uma atenção sustentada. Por Que é, quer exemplo, dizer, eu presto atenção em alguma coisa. por exemplo, quando o Ah, senhor lê um isso sim livro. faz sentido no córtex pré-frontal. Exatamente. Isso aqui, essa atenção endógena, ela é a responsável, ela é fruto da saúde do córtex pré-frontal, inclusive. Tanto que quando a gente tem uma Uhum. descarga dopaminérgica muito forte, a gente tem um afrouxamento, muito forte por muito tempo, né? A gente vai tendo um A descarga do quê? afrouxamento dopaminérgica. Muita Tá, dopamina, tem muita dopamina. dopamina. Perfeito. O senhor já viu a estrutura do neurônio, né, professor? Sim, O senhor lembra das conexões, como elas são feitas? sim, Então, princípio. quando eu tenho uma descarga, eu tenho uma tensão, né? Eles chamam isso de pré-stress, né? Uma pré-tensão com passagem de potencial de ação que vai levar uma informação de um neurônio para o outro. Tá, Quando eu tenho uma descarga dopaminérgica muito grande, o que acontece é que ao invés de ser uma tensão reta, que facilita a passagem desse potencial de ação, eu vou tendo um afrouxamento. tá, Logo, o meu potencial de ação ele vai ficando mais fraco na passagem. Então eu vou tá. perdendo também essa capacidade. Tudo bem? Por isso que Uhum. pornografia, celular são roubadores de dopamina e emburrecedores, né? Tá. Aí beleza, essa atenção endógena, ela tá ligada ao córtex pré-frontal. Uhum. Isso é próprio do ser humano. E a exógena, E a exógena é própria do animal.
Sim, mas qual é a parte do cérebro que focaliza isso? Amígdala. A amígdala, tá. Porque a amígdala, ela é Então, responsável pelas emoções e decodificações. E aí entra ah, uma então, sacada claro, nesse interessante. sentido, podemos vincular a amígdala ao sentido comum. Sim, sim. Só que o que acontece, professor? Eu tenho um certo receio de colocar a amígdala como sentido comum. Talvez o córtex pré-frontal não necessariamente ele tenha que ser o único integrante daqui. Mas a gente tem ele e outros elementos, como por exemplo os nervos ópticos, os nervos mais sensoriais mesmo, que ao se comunicar com a amígdala criam essa memória de curto prazo e Uhum, neste processo aqui me parece estar o sentido comum. Não tá. necessariamente na amígdala, mas no processo de ligação. É que, mais uma vez, quer dizer, o sentido comum, pelo menos, tem que estar presente em mamíferos, Uhum. Sim, né? e tá. Até que ponto até que ponto um réptil tem imagens na cabeça é difícil dizer. Sim. Ou se o peixe tem imagens de alguma coisa, parece coisa estranha até, né? Sim, assim, pra mim pelo menos é. Eu não sei, não saberia responder isso com propriedade, mas Eu pelo acho que eu que sei me ninguém sabe parece estranho. responder com propriedade a isso É, hoje. é que talvez, professor, tenham testes possíveis, né? Por exemplo, se a gente tem um macaco que é exposto a algumas situações e a gente Uhum, pega essas situações, manipula elas e une elas em algum nível e pede de alguma maneira para um macaco escolher coisas que ele nunca viu na vida, talvez ele possa escolher essa imagem que seja uma analogia entre coisas que ele viu antes, sim, por associação e até por imaginação, porque ele só sim, que daí sim, seria uma sim. comprovação da imaginação externa, Isso, exatamente. mas Isso não faz todo interna. sentido. Sim. Entende? Então, assim, pensando dessa maneira, eu Quer conseguiria dizer, uma olhar. imaginação que diz respeito apenas a coisas recebidas. Exato, Ele provavelmente não tem controle, não é capaz de imaginar uma situação futura. exato. Eu não consigo Embora, pensar o contrário. embora um cachorro sonha, por exemplo. Sonha, sonha. Só E, que e a impressão pelo movimento, a impressão que dá é que ele sonha que está caçando alguma coisa, ou correndo de algo, né? ou Sim. correndo de algo, Mas né? daí isso tá ligado com a amígdala Uhum, também. Porque o senhor já viu que a gente aprende mais quando a emoção tá ligada à coisa, né? O senhor já viu isso. Por quê? Porque daí eu tenho meio que uma junção da tensão exógena e da tensão endógena. uhum, E aí eu me dou o direito livre de chamar isso de megazord da atenção, né? tá, Então assim, é como se a gente tivesse uma hiperatenção porque a gente recrutou a endógena e a exógena. tá, perfeito. Tudo bem? Todo sentido. Aí até aqui tudo bem, professor. Isso ainda não é o mais interessante para mim. Eu queria conversar com o senhor uma outra coisa, que é, tudo bem até aqui, né? Eu vou desenhando, vai ficando uma bagunça, eu tenho que fazer de novo. Córtex pré-frontal, amígdala, hipocampo, né? Aqui eu tenho, e aqui eu tenho outros componentes também, como esses nervos ópticos, essas outras maneiras Uhum, de adquirir informação. Eu tenho a criação da memória de curto prazo. uhum, A memória de curto prazo, ela acontece de maneira mais fidedigna com a realidade se eu tenho três elementos importantes: atenção, material e organização. Desculpa, material significa a coisa são que eu quatro. estou percebendo, estou Exato, recebendo. exatamente. São quatro coisas, né? É. Atenção, material, organização da informação para facilitar. No caso, a organização é um facilitador. Não necessariamente ela tem que estar ali. Mas tem que existir uma ordem no mundo para que eu consiga Uhum, captar isso. E o perfeito. quarto, professor, como fugiu agora? O quarto é atenção, organização. O quarto é Material, material terceiro, repetição. Para ter a repetição tá como organização nessa coisa, para fortalecer a memória de curto prazo. É aquela coisa do cara que estuda como eu, um dia antes da prova às vezes. Às vezes, recorrentemente no caso. Mas assim, uhum, essas são as condições para uma memória de curto prazo boa. uhum, Aí na amígdala, a gente tem.
o lugar que cuida das emoções, das percepções internas dos elementos. Pô, Inclusive a a gente vida tem... lá faz tudo, pô. Sim, não, ela é muito boa. Deu problema nela, deu problema em tudo. E ela é responsável por essa organização e hierarquização das informações. Tá. Por exemplo, Uau! o que ela vai voltar... É legal, né? Isso aqui é legal pra caramba, porque a hora que ela vier pro hipocampo vai ficar melhor. Ela volta pro córtex pré-frontal, no caso dos seres humanos, por um negócio que chama sistema executor comum, eu acho. Eu não lembro agora o que é o C, mas é o sistema executor de alguma coisa. Uhum. Para validar a organização das coisas. Então, por exemplo, se essas primeiras informações que eu tive não estão bem organizadas, ou se elas não são prioritárias, esse sistema executor comum ele vai voltar para a origem de onde veio a informação e vai avaliar tanto a importância disso, e aí a importância disso na questão do estudo pode se dar pela repetição ou pelo trauma. Tudo bem? Por isso que, por exemplo, em psicanálise, quando o pessoal trata do trauma, existe aquele elemento de voltar ao momento em que você viveu a primeira vez. Exatamente. E aí, qual que é o outro ponto? E aí depois desse sistema executor comum ter concretizado essa ação, que pode ser consciente ou inconsciente, por exemplo, no ato de alguém que estuda conscientemente, ele vai, aos poucos, pegando as principais informações e organizando elas. Perfeito. E aí ele fala para o cérebro, tanto através da repetição quanto através dessa atenção, olha, fique com essa informação, porque essa Uhum. informação é a relevante. E, quer dizer, o que vai dizer se essa informação é relevante ou não, me parece que vai ser a emoção. Também, também, também. Na verdade, a emoção ela vai ser mais responsável pelo marco da informação. Por exemplo, se o senhor encontra com alguém relevante, alguém que é importante, e você reconhece essa importância nele, você tende a lembrar melhor o que ele disse. Se um Claro, mendigo qualquer... Mendigo não, porque ele é um bicho meio marcante, né? Mas se um cara normal chega aí no centro e fala pro senhor algo que é uma verdade, a forma como você vai receber isso é diferente do que, sei lá, o Papa vier e falar, caro claro, Henrique, claro. XYZ. E o cara. É a mesma coisa das duas pessoas. Então aí, nesse sentido, sim, a emoção ela tá ligada. E ela também vai estar ligada aqui porque quando você recruta a atenção, necessariamente você está falando que aquilo é mais importante do ponto de vista biográfico para você. Tá. Uhum. Então, uma coisa Agora, retroalimenta a quer outra. dizer, veja, é que também me parece que a emoção é envolvida. Sim, Quer dizer, sim, o carinha 42.643, ele não desperta muita emoção em mim. exato. Agora, o Papa desperta um monte de emoções. Exatamente. Exatamente. Ah, professor, até um adendo. O senhor já viu aquela série chamada Young Pope? Não? É muito boa, inclusive. É muito boa. Fica a ideia depois se você quiser ver. Porque fala sobre um papa um pouco diferente, assim, né? Uhum. Mas enfim, apesar de ser da HBO, é boa. Aqui a gente tem o SEC, que é o sistema executor C, alguma coisa que eu não lembro agora se é comum ou cognitivo. Uhum. O MCP, que é a memória de curto prazo, que é Uhum. essa correlação da amígdala com o córtex pré-frontal. Tá, perfeito. Até aqui tudo bem, né? Isso é um Aqui, dado muito interessante porque isso qualifica bastante o tipo de conhecimento que a gente tem sim, graças ao córtex pré-frontal. exatamente. E aí o que acontece é, a memória de curto prazo, ela é unidirecional. Uhum. Esse sistema, ele é bidirecional. Sim, claro, Agora, repete, vai e volta a informação uma e outra isso. vez. Agora, a memória de longo prazo, cadê? Vou até aumentar aqui. Ela é unidirecional também. Uhum. Por isso, e aí entra outra coisa, isso é interessante para a psicologia, porque os traumas, quando eles sedimentam, eles são mais difíceis de tratar. Ou seja, uma pessoa que vive cronicamente um trauma é mais difícil do que uma pessoa que passou recentemente por um trauma.
Sim. E uma das razões, aí é uma suposição desse que vos fala, é por conta da memória de longo prazo ter uma via unidirecional. Ou seja, você Uhum. não consegue fazer alterações que validem ela. Claro, Por e isso que ela é depois mais inconsciente. ela vai criando ligações na memória também, me parece. Sim, porque o hipocampo, ele é o grande responsável da memória. É. Quer dizer, uma pessoa que tem um trauma por um acidente de carro, toda vez que vê um carro ou tem que entrar num carro, né, vai Inclusive, ativar o trauma. inclusive o senhor acabou de me dar uma... Eu acabei de... Deixa eu só anotar aqui para não esquecer depois. Tem uma... Talvez seja interessante até depois eu dar uma olhada em alguns artigos sobre efeito do tratamento psicoterapêutico em pessoas com trauma crônico e trauma agudo. É. Que eu tenho a impressão que a memória, ela tende a ir se relacionando, ou seja, vai conectando episódios com outros episódios. Sim. Só tô anotando aqui, professor, para eu não esquecer. Beleza. Ótimo. E aí tudo bem, né? Só que qual que é a questão aqui? Falando de aprendizagem. De aprendizagem. E aqui eu vou falar de algo mais propriamente humano, né? Uhum. O hipocampo, essa parte da memória de longo prazo, ela tem duas vertentes. Que é quando eu tenho uma informação implícita, e eu tenho uma informação explícita. Explícita. Tá. A informação explícita, ela se difere da implícita. Caraca, que letra horrível, né? Fica Implícita. tranquilo. Não é porque pode, é mais fácil pra não confundir também. O meu N tava parecendo um X, aí é foda. Não sabe qual que é qual. Tranquilo. Aí o que acontece? Na implícita, eu não tenho a capacidade de verbalização da coisa. Tá. Verbalização não existe, né? Agora, na Uhum. explícita, eu tenho a capacidade de verbalização. Isso se deu na comunicação do hipocampo com o córtex, ida e volta, certo? Isso, exatamente. Na verdade, essa comunicação é a amostra palpável de que a informação está explícita ou não. Uhum. Então, por Tá. exemplo, uma pessoa que consegue expor bem as ideias é uma pessoa que domina um assunto porque as informações estão explícitas, ou seja, claras, bem organizadas. Agora, É. aquela pessoa que entende, e você percebe que ela entendeu, mas ela não consegue colocar em palavras, é uma informação implícita. Mas ela entendeu Uhum. a coisa. Ela Sim. entendeu a coisa. Aí, Só professor, que só que ela não consegue explicar, não consegue verbalizar. isso. Aí existe uma coisa que eu queria. Isso era um assunto que eu queria perguntar para o senhor. Quando a gente fala sobre, por exemplo, o conhecimento de Deus, existirá sempre para sempre uma limitação própria do homem para conseguir explicar Deus. Perfeito. Por incapacidade, tanto de compreensão Isso. quanto Quer de dizer, você tem uma verbalização. enorme informação implícita e você tenta verbalizar do jeito que der essa Aí, informação. então, mas aí que tá, professor, me parece, e aí é uma dúvida minha, né? Me parece que é possível tu entender Deus. Não tô falando intelectualmente, né? Tô falando no sentido biográfico mesmo, né? Saber quem é Deus. Os santos fizeram isso. Só que não existe É, capacidade humana de verbalizar, ou não. Não não, eu completamente, acho tá? que nem é implícita que você tenha, quer dizer, porque Sim. você tem convivência com Deus, né? Você tem respostas de Deus que não são verbais. Você tem um monte de elementos que você vai acumulando, Certo. todos eles conectados em torno da noção Deus, né? E. Sim. E quer dizer, os santos nunca conseguem descrever decentemente experiências místicas, Sim. né? Isso sim. Mas daí Ou seria seja, por uma incapacidade de entendimento ou por uma incapacidade de verbalização? por uma incapacidade de verbalização. Quer dizer, Certo. tem a informação implícita, mas não tem a explícita. Isso. Então, é Isso é esse o bom. ponto
que eu tava em É. dúvida. Eles têm a informação implícita da graça, por exemplo. Mas eles Sim, não têm a via graça. capacidade explícita, via graça, que daí é algo onde. Esse caminho é até interessante, eu falei isso com o Mateus, né? Esse caminho aqui é o caminho natural, Uhum, mas não é a única maneira de aprendizado. Isso aí a gente perfeito. tem essa consciência, eu falei isso com ele até. Então, tudo isso que eu mostrei pro senhor aqui faz sentido dentro de faculdades humanas, porque a memória tá aqui, ó. Totalmente. Isso aqui, Acontece que, só um sim, momento, só para terminar de responder a sua questão, de Deus nem sequer conseguimos ter uma informação implícita suficiente. concordo. Não, perfeito, perfeito. Porque a Quer gente sequer dizer, consegue ter uma será muito experiência mais plena do que dela. o. É, então, dizer que eu conheço a Deus em profundidade, não. Eu conheço o pouco que ele me deixou enxergar. Certo. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Eu concordo com o senhor nisso. A gente não teria nem capacidade se ele deixasse enxergar tudo. Professor, e aí, quando o senhor fala, agora tocando no assunto da memória espiritual, eu lembro da nossa conversa em que eu empurrei o Uhum, senhor para responder coisas óbvias sobre a memória espiritual, que a memória espiritual é como se fosse um toldo, certo? Que tá, faz a integração das informações com o entendimento através de conceitos adquiridos. E esses isso. conceitos, por não serem materiais, eles não podem estar concebidos em formato de imaginação. É, Correto até aqui, né? Assim, isso. tô só repassando Eu posso, para ver se não tem eu um posso pressuposto errado. conectá-los a palavras. É, mas eu não posso Isso. E as exprimi-los palavras em fazem parte imagens. da memória, digamos assim, né? Perfeito, perfeito. Mas o conceito propriamente dito, ou seja, entender o que uma palavra significa, Perfeito. É isso aqui, né? Esse desenho aqui tá é, certo. sim. Perfeito. E o senhor falou alguma coisa agora importante. O senhor pode repetir, por favor? Quer dizer, uma coisa é o conceito, que eu Certo. associo com uma palavra. Perfeito. Eu posso operar com as palavras no plano sensível, isto é, naquilo que você descreveu acima, né? Córtex Perfeito. pré-frontal, etc. e tal. O córtex geral, acho que não é o pré-frontal que está cuidando da linguagem, né? Sim. Perfeito, perfeito. E aí, a gente poderia conceber então que a Agora, memória. Ah, então, posso operar com a palavra, mas não posso operar, ou raramente consigo operar com conceitos. O que faz os conceitos, entre aspas, me lembram as palavras, me lembram os conceitos que eu estou querendo exprimir. então a gente poderia dizer que as palavras e os conceitos têm uma via bidirecional? Em certo sentido, sim, porque muitas vezes eu sou obrigado a corrigir os conceitos ao ver o contexto das palavras num texto literário, por exemplo, num texto científico. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, aí isso aqui é interessante, porque eu consigo ter palavras diferentes que vão se referir ao mesmo conceito. É, Perfeito. Então, e aí entra naquela coisa que a gente falou uma vez sobre aprendizado, que é alguém aprender algo significa conseguir dizer a mesma coisa de formas diferentes. sim, E isso não é retórico. Isso não é retórico. não, É bom deixar bem claro também. Então eu tenho que a palavra um, opa, eu tenho que a palavra um e a palavra 2, elas podem expressar o mesmo conceito. é, é, por isso que você fala em sinônimos. Sim. Inclusive sinônimos, mas não existem sinônimos conceituais. Sim e não. Quer Não, dizer, só o que explicando. geralmente Uhum. acontece é que as palavras trazem palavras diferentes para indicar o mesmo conceito, elas têm matizes que dizem esse conceito está conectado a tal outro conceito, esse conceito está conectado a tal outro ainda. Tal. Que, então a gente tem o conceito um, conceito 2. Isso sim. Mas o que eu quero dizer com E os aqui há um conceitos. juízo no meio, Juízo, uma isso. segunda operação do intelecto.
Mas essas coisas, esses dois juízos, esses dois conceitos, eles são necessariamente diferentes por essência. Eu não consigo ter dois É, conceitos da mesma diferentes coisa. da Não, mesma coisa. Exato, esse é o não, ponto que eu não queria faz tratar. sentido. Não É, faz sentido como é impossível. isso. Perfeito, perfeito, perfeito. O que me parece, professor, é que quando o senhor fala sobre a memória espiritual, ela é algo propriamente humano, Estritamente humano. porque essa concepção de conceitos como o amor não podem ser concebidos por nenhuma outra espécie como o ser humano. Porque, por exemplo, se eu dou o exemplo de que a cachorrinha ama os filhotes dela porque ela dá leite a eles quando está cansada, o que eu estou fazendo é, como ser humano, explicar uma possibilidade do amor no nível mais baixo, que é o nível animal, e, num vai e vem, numa certa medida, eu estou expressando simbolicamente um conceito que eu consigo conceber, mas que o cachorrinho Isso. não vai conseguir conceber isso. Exatamente. Então, o cachorro, a gente poderia dizer então, e aí isso me lembra um pouco São Francisco de Assis, que a expressão da natureza contém a expressão da natureza a natureza contém a expressão do amor. Sim, Isso seria possível dizer. pode-se dizer. Mas só o ser humano consegue viver o amor para além da expressão dele. Isso. Então, me parece, professor, que agora a gente consegue conectar a memória espiritual de maneira estrita ao ser humano, por conta Sim. justamente desse conceito que o senhor passou. Quer dizer, basicamente, a memória tem que ser espiritual, tem que ser exclusiva do ser humano, porque ela opera no mesmo plano propriamente espiritual, plano do intelecto, que gera os conceitos, e conecta os conceitos, e Certo. raciocina em cima desses conceitos e dessas conexões. Eu tava lendo um livro, eu fui dar uma aprofundada nisso, naquele livro do Tiago Sinibaldi, Elementos de Filosofia. Uhum. E aí lá, e na Suma Teológica depois eu fui ver também, a inteligência, era a inteligência? Em Como geral, o pessoal usa isso, intelecto. Como inteligência hoje está prostituída, o pessoal fala de inteligência animal, prefiro usar intelecto puro e simples. tudo bem, vamos usar intelecto então, mas o intelecto como um apetite imaterial. Isso. Então, se a gente for em todo o ser humano, e aí eu comecei a ler muito superficialmente teorias psicológicas, né? Uhum. Então, desde o TCC até a psicanálise, todos eles buscam, em maior ou menor medida, algo que é imaterial. É, E isso é próprio do ser humano. sim. Então, professor, quando eu falo de apetite intelectual, apetite eu vou ter como uma inclinação a algo, né? No caso do intelecto, ao conhecimento da realidade. Que é imaterial. E que você poderia, inclusive, matizar dizendo um conhecimento, exato, conhecimento das formas, do imaterial, e, quer dizer, um conhecimento da verdade. Ou seja, o que me importa é que essas formas reflitam a realidade externa a mim. Isso. Aqui, ó, perfeito. O senhor pode repetir isso que o senhor falou agora das formas, por favor? O que me importa é que o conceito, que é a forma pura, corresponda, ou seja, reflita de uma maneira idealmente perfeita aquilo que aquela coisa é. Isso é a verdade, né? O animal não está interessado no que a coisa é. O animal está interessado em se ela é comestível, se ela é para fugir, se ela é para, né? O senhor está acompanhando. Não sei se o senhor está Mas nunca acompanhando. vi um animal na posição do pensador, assim, né? Sentado só refletindo sobre as coisas. É porque o senhor viu poucos macacos na vida. Os macacos ficam assim, né? Mas é um outro caso. Eu acho que eles não estão fazendo essa reflexão. Duvido que estejam refletindo. Mas assim, professor.
O senhor tá falando isso aí, eu não sei se o senhor tá acompanhando as eleições de São Paulo, né? Só de longe. É a descrição que o senhor deu inversa, que seria só possível pro animal, é como eu vejo os eleitores, e até a mim mesmo quando eu vejo a eleição de São Paulo. É tipo, cara, eu corro ou eu fico, sabe? Era Exatamente. exatamente isso. Mas, professor, agora vem a coisa. Como a gente escreve isso? O quê? Isso tudo. O senhor me falou uma vez que nunca achou nada que explicasse memória espiritual. Dessa forma toda que a gente acabou de trabalhar. O senhor acha, primeiro, faz sentido escrever algo nessa linha? Ou é chover no molhado? Bom, primeiro, quer dizer, eu acho que não seria a sua parte escrever isso. Essa é mais a minha parte, né? Que eu tenho Não, que sim. justificar, etc. Tal. Sim, sim. O que me interessa é o que você descreveu foi a memória sensível. Aqui em cima, Inclusive, né? a expressão verbalização é perfeita. Né? Sim, é que daí me parece que a gente sai da memória sensível única e exclusivamente quando a gente fala de verbalização. É, exatamente, porque a verbalização é a conexão com o conceito. Exato, exatamente. Então, assim, eu sei que eu não vou escrever isso. Eu não tenho essa capacidade. Mas eu quero saber como que eu ajudo o senhor com isso. Se você conseguir descrever bem esse processo, e a gente vai melhorando, inclusive, né, para ser um futuro paper, se você consegue descrever bem esse processo e fazer um esquema claro e mais ou menos completo dele, é sensacional. Perfeito. Então, deixa eu até anotar Agora, aqui. uma pergunta: as memórias sensíveis estão todas armazenadas só no hipocampo? As memórias sensíveis estão todas armazenadas só no hipocampo? Ou do hipocampo podem passar para o córtex, por exemplo, para outras Ah, não, sim, regiões? sim. Existe. Não, existe correlação. Tipo assim, eu fiz aqui um fluxo, mas os neurônios eles não se comportam em fluxo, eles se comportam em rede, né? Eles não Uhum, se comportam em fluxo unidirecional. é. É um fluxo radial. Uhum, Então a gente tem uma. É porque o que acontece, professor? Me parece que a gente não pode dizer que a memória está só no hipocampo, porque a memória vai ser expressa também nessas correlações sinápticas que vão acontecer. sim, Então existe uma expressão da memória em outros elementos do cérebro, mas a organização e a sedimentação das informações da memória vão acontecer no hipocampo. perfeito. Então a gente vai ter uma presença de. É como se a gente conhecesse a memória nas outras regiões do corpo, do cérebro, pelos efeitos. Uhum, Então, assim, eu não poderia dizer que não está nas outras regiões, mas eu posso dizer que a memória não nasceu ou está presente como está no hipocampo. perfeito. Dessa maneira faz mais sentido? Sim. Então, e contempla ainda o que o senhor imagina que sustenta toda essa teoria? Quer dizer, a questão que me importa aqui é o seguinte: o, como é que uma memória é armazenada em termos neuronais? É um conjunto de neurônios Hum, que contém aquele episódio ou o que é? Sinapses. Basicamente sinapses. A gente vai fazer isso por novas sinapses e conexões que são estabelecidas entre os neurônios. Por Tá, exemplo, quando o senhor lê um assunto da Segunda Guerra Mundial e lê um assunto da Primeira Guerra Mundial. E aí você conecta fatos entre estes dois e cria uma nova memória. perfeito. A criação dessa nova memória implica na criação de novos caminhos neuronais Uhum. feitos através das sinapses que vão assegurar a existência dessa memória nova. Quantas sinapses um neurônio pode formar? Não sei. Não sei. Está em que ordem de grandeza? Dezenas, centenas, Trilhões. milhares, milhões? Tá. Bilhões. Bilhões. Bilhões? Bilhões. Ah, sensacional, ótimo. É muita coisa, Isso né? também ajuda a entender.
Outro elemento importante, me parece, é o seguinte: eu tenho a teoria de que o que a gente guarda não são palavras isoladas ou imagens isoladas, mas imagens e, eventualmente, palavras qualificadas ou avaliadas por emoções. Que aí é o papel da amígdala. Sim. É Né? fazer essa. A amígdala faz essa validação. Tanto Isso, porque nela está exatamente. contida a capacidade emocional. Não, a capacidade emocional não, eu estou errado. Mas está contida as emoções, quanto também a correlação para o julgamento daquilo que está sendo entendido. Isso. E que posso dizer, isso aí é uma espécie de protoação, Protoação. Sim, porque me poderia. parece o seguinte: um instinto ele gera para dentro, digamos assim, do ser humano uma emoção, Sim, né? sim. E para fora ele gera uma ação, ou pelo menos um esquema de ação, e que é um esquema de ação destinado a atingir um determinado fim. Portanto, não é um esquema de uma ação simples, O senhor não, é um então, assim, o esquema senhor de não está uma ação chamando. Sim. complexa. O senhor não está falando de uma ação instintiva ou reacional. O senhor está falando de uma ação primária. Não, estou falando de uma ação instintiva. A ação instintiva implica várias coisas juntas, por exemplo. Isso Então, o animal aconteceria está no animal caçando, também. né? Exato, exato, no animal também. Isso, exatamente. Quer dizer, aqui, em princípio, tudo que está descrito nessa imagem, em princípio, deveria poder acontecer com o animal também. Deveria ser basicamente a mesma coisa, Sim, tirando as palavras. sim, exatamente. Não, exatamente. E justamente porque ele não consegue verbalizar ou sequer conceber conceitos. Isso, Por exemplo, eu exatamente. posso colocar um animal, e talvez isso seja um bom exemplo, professor, para provar a memória espiritual apenas no ser humano. Eu Sim, posso a impor o animal, linguagem desde sempre é a prova de que o ser humano pensa de maneira diferente dos sim. animais. Tanto que eu posso expor o animal a várias formas de amor, por exemplo. Sim. Posso expor ele a um amor de carinho, posso expor ele a um amor de sacrifício, posso expor ele a um amor de prazer, mas Amor de ele. sacrifício, eu acho que não, 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 eu mas digo assim, por exemplo, eu coloco ele numa situação onde algo ou alguém vai se sacrificar para que ele fique, pro tá. benefício dele. Então eu estou expondo ele a uma situação, mas ele não Uhum. vai correlacionar isso a amor. Possivelmente não, exato. Não tem o conceito de amor, então não pode juntar tudo. Ele não consegue juntar o carinho com o É, sacrifício. Por exemplo, eu, não posso, eu vou mostrar, eu vou gastar dinheiro com ele, ou então eu vou me sacrificar por ele. Ele não vai conceber essas coisas como amor, ele vai conceber isso de maneira instintiva. inclusive o que ele vai conceber como amor, conceber já é uma palavra inadequada para isso. O que ele vai perceber como amor é o fato de você passar a mão na cabeça, de você acarinhar, o tom de voz com que você fala com ele, né? Sim, E tudo isso, digamos, ele tem que ter uma base. Animais sociais funciona muito bem isso, sim, né? sim, Animais não sociais, como o gato, por exemplo, eles te usam, mas mais nada. sim. Ele não cresce em carinho por você porque você Comprando tá isca esse cara. alisando a cabeça dele, né? Sim. Não, exatamente, professor. Acho que a gente tem uma base agora mais sólida, Uhum. que dá para ser Sim, sim, eu acho trabalhada. que está bastante bem esse negócio. O senhor acha que tá bom? Eu gostaria, assim, eu não sou nem médico, né? Então eu não tenho a. Eu não sou nem neurologista, pior ainda neurologista. O senhor acha que é válido a gente chamar alguém mais técnico para dar uma olhada também? Seria interessante, sim. Tá, tá bom. Vou procurar alguém também, vou expor isso aqui. E aí eu falo com o senhor pra gente ter uma base teórica forte. Você tem as referências para isso, imagino. Você deve ter usado artigos e coisas assim, né? Grande parte sim, outras foi mais livro. Livro também conta como referência, então sim. Exato. Né? Sim, então a gente tem material. Tem material, sim. Ótimo.
Eu só tenho que admitir um problema meu que é a organização do material. Então, assim, a minha preocupação foi aprender para entender, não Uhum. sistematizar para escrever. Ah, não, é a fase 2, tá perfeito. Acho que é normal mesmo. Sim. Não, perfeito. É, agora, algumas outras perguntas. Por exemplo, o que que entra na amígdala? Quer dizer, o instinto onde ele está. A informação. O que vai entrar na amígdala é a informação. O Portanto, instinto está na provavelmente amígdala. o que entra o O instinto instinto vai estar na inteiro está amígdala. na amígdala Quando o ou senhor só diz a instinto, emoção? instinto inteiro sempre vai ser pegadinha de prova. A palavra O inteira, instinto todo. é o instinto é um programa. Certo? Então a gente consegue conceber que o Inclusive cérebro. é um programa de inteligência artificial que aprende. Sim. É por isso que a gente pode educar os instintos, né? Naquele livro, Exatamente. Isso. naquele livro do Venceslau Vial, poxa, ele foi muito sintético por fazer a descrição, a diferença, né? Paixão, instinto, emoção, né? Ele fez essa diferenciação muito bem. Então, assim, a gente pode dizer que o cerne do instinto está na amígdala. Todos os instintos, Todos os instintos. porque a Todos os distinção que o instintos. pessoal faz hoje é instinto de alimentação, reprodução, fuga, agressão, social, Uhum. não antes territorial, que dá para nós da propriedade, né? Sim, sim, Depois social e hierárquico. sim, exatamente. Exatamente. Sim, exatamente. O que eu queria chamar a atenção até, professor, é que se os instintos são educados e a gente tem essa correlação aqui, é porque eu tenho no córtex pré-frontal aquela capacidade cogitativa que a gente falou antes, Sim, para modular a maneira com a qual os instintos serão percebidos, os estímulos serão percebidos nos instintos. isso, exatamente. Então, assim, a gente tem mais Agora, a uma amígdala, prova. então, conecta todo esse troço, quer dizer, isso Se a gente é tirar a forte. amígdala, se a gente tirar a amígdala, a gente vai ter um problema muito grande de concepção das coisas. Tem descrições de casos clínicos? Não sei. Eu só vi conceitos praticamente. Assim, eu vi conceitos e estudos é, pontuais. Não vi relatos de caso, por exemplo. Uhum. Seria interessante não só ver o processo de descortificação ou de desfrontalização, Sim. mas também o processo de desamidalização. Professor, só uma coisa. Até pra. Quando a gente fala de córtex, a gente não está falando só dessa parte da frente. Então, Sim, seria sim, só desfrontalização. isso, perfeito. Decorticação teria, pô, seria para quase tirar tudo do cérebro, né? A gente tá falando só da parte Sim, sim, frontal. é, Tudo bem? Então, perfeito. professor, eu tenho um amigo que inclusive, foi quem me orientou quando eu fiz o projeto do NIVE, que é neurologista, que é o Henrique Cal. O senhor acha que Uhum. seria bom falar com ele? Seria viável? Seria muito bom, sim. Tá, eu vou falar com ele. O senhor conhece ele ou não? Não, não conheço pessoalmente. Ah, mas o senhor sabe quem é, né? O nome soa, porque já falaram dele várias vezes na minha presença. Legal. Ele é de casa, é um cara muito bom, pessoa Sim, boa. sim. É, Não que uma coisa necessariamente esteja ligada com a outra também, né? Então, assim. Mas, é, enfim. É. É isso, professor. Agora é o próximo. Eu queria mostrar primeiro para ver se faz sentido, se a gente pode seguir. sim, tá perfeito. Tá praticamente validando as minhas teorias todas. Perfeito, perfeito então. Excelente. Deixa eu sair aqui para tirar essa tela. Ótimo. Professor, assim, da apresentação é isso que eu Tá queria mostrar ótimo, para o senhor. maravilha. E deixa eu perguntar uma